E aí, quer entender um pouco mais de política e saber como chegamos no estágio que estamos hoje? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre o livro do Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Hoje eu estarei falando rapidamente, o vídeo não vai demorar muito. Eu vou tratar da carta que ele escreveu a Lourenço Médici. Vocês sabem que nesse período aqui, quem estava no comando era Lourenço Médici. Eu tô com este livrinho aqui da editora Martin Claret. No vídeo anterior eu comentei a carta que ele escreveu a Francisco Vettori, e hoje eu estarei comentando a carta que ele escreveu a Lourenço Médici. Esta cartinha aqui é uma cartinha curta, é uma cartinha que ele escreveu, ele levou 3 parágrafos, né, para escrevê-la, mas embora seja uma carta curta, podemos já tirar algumas conclusões ali, né, de Maquiavel e como ele entendia, né, a vida, né, qual a cosmovisão que ele tinha do seu mundo, né. E logo no primeiro parágrafo ele já cita que quando as pessoas querem presentear autoridades, governantes, reis, príncipes, geralmente separam presentes caros, né, valiosos, riquezas, frutos de riquezas e tudo mais. Só que ele, como vocês sabem, né, em vídeos anteriores eu falei com vocês, ele naquele momento ali ele estava pobre, né, ele estava com uma situação bem precária, estava no exílio, e ele julgou que aquilo que ele tinha de mais valioso era o conhecimento dele de mundo, de vida, né? Ele estudava, ele usava o método comparativo, né? Ele era um leitor ávido e ele comparava muito as atitudes, né, de autoridades do passado com autoridades do presente, e ele, ao longo de sua vida, foi acumulando conhecimento, e ele julgou, né, que o que ele tinha de mais valioso era o conhecimento dele, e com isso ele estaria presenteando, né, o Lourenço Médici com este livro aqui. E logo no primeiro parágrafo ele já fala isso, né, que ele cita, né, que o Lourenço Médici recebesse aquilo que ele tinha de mais valioso, que era o conhecimento dele. Só que aí, logo no parágrafo seguinte, ele faz uma média, né, dá para perceber que ele faz uma certa média, porque assim, no primeiro parágrafo ele diz que o livro era o que ele tinha de mais valioso. Só que aí no segundo parágrafo ele já inicia falando que embora o livro fosse o que ele tinha de mais valioso, o livro não era digno da presença, né, do Lourenço Médici, mais ou menos assim, né? Embora este livro não seja digno de sua presença, eu o dedico, né? Mais ou menos assim, eu estou, né, aqui falando com as minhas palavras, né? Então, assim, chega a ser um pouco contraditório. Poxa, no primeiro parágrafo ele diz que o livro era valiosíssimo, e no segundo ele já fala que não é tão valioso assim, ou tão digno assim da presença, né, do Lourenço Médici. Dá para perceber que é uma certa média, mas assim, eu acho que não foi a melhor estratégia, já que ele queria convencer, né, o Lourenço Médici de ler o livro, né. Ele, no primeiro momento, eleva, né, o livro, logo no segundo momento ele, né, rebaixa o livro. Enfim, não sei se foi até isso que levou o próprio Lourenço Médici a não ler. Eu não posso fazer essa afirmação, mas o que a gente sabe pelos registros, inclusive eu falei em vídeos anteriores, que Lourenço Médici, embora tenha recebido o livro, Lourenço Médici nem leu o livro, e logo depois, né, morreu. Então, talvez, de repente, nessa carta introdutória, né, esse comentário aqui de Maquiavel tenha gerado essa descredibilidade, né, podemos dizer assim, talvez, né. E é engraçado porque a gente já começa a ver um pouco até da maneira como era, né, Maquiavel. Em alguns momentos do livro,
ele tem uma característica assim meio dúbia, a gente fica assim, né, com dúvidas em algumas partes, né, do livro. Tem hora que ele faz afirmações, mas a gente, fazendo uma análise um pouco mais profunda, a gente vê que assim, ele parece, né, me parece, num primeiro momento, que ele era até uma pessoa problemática, né, Maquiavel. Ele tinha uma visão um pouco deturpada das coisas. É engraçado porque, assim, na primeira vez que eu li esse livro, eu até comentei em vídeos anteriores, eu li quando estava na faculdade e tive uma percepção. Agora, relendo o livro para estar comentando aqui com vocês, eu estou vendo essa característica, né, esse comportamento aqui de Maquiavel, um sujeito assim um pouco dúbio em alguns momentos, né? E logo depois, né, aqui, né, nessa carta aqui, né, no segundo parágrafo, ele continuou, embora tenha no início desse segundo parágrafo ele tenha feito esse comentário, essa média aí que não ficou muito legal, ele logo depois ele continua, né, a carta falando que ele procurou ser o mais objetivo possível, não procurou ali usar uma linguagem muito rebuscada, porque ele queria de fato ir direto ao ponto, o que nesse sentido é até, né, pelo menos na teoria é positivo, né, a pessoa que quer logo ir direto ao ponto, né? E de fato ele procura escrever de uma maneira mais clara possível. Só que, como eu falei, embora ele procure ir direto ao ponto, muitas vezes você lendo o livro você fica assim, nessa dúvida, né? Porque, poxa, num período ele fala uma coisa, no outro período ele fala outra, e aí a gente fica assim, né? Meu Deus, será que ele, né, tá entendendo mesmo o que ele mesmo está querendo passar, a mensagem que ele está querendo passar, né? Então a gente consegue assim já nesse primeiro momento já ter essa visão um pouco problemática, digamos assim, de Maquiavel. E no terceiro parágrafo ele revela de fato a intenção dele, que era de fato voltar ao poder, né? Ele escreve essa carta para Nicolau Maquiavel, para Lourenço Médici, né? Nicolau Maquiavel escreve essa carta para Lourenço Médici para de alguma forma convencê-lo, né, da importância do livro e para de alguma forma ajudá-lo a se manter no poder e principalmente obter fortuna. E é aí que eu acho que é o ponto mais problemático que eu posso dizer assim dessa análise, pelo menos dessa primeira carta aqui de Nicolau Maquiavel, porque não que a pessoa não deva, não tenha que, ao longo de sua vida, querer obter, né, fortuna, riqueza, poder. Eu acho que isso aí é direito de todos nós, né, desde que, né, utilize os meios lícitos, né? Só que assim, a pessoa entrar já na vida pública, né, com a intenção de obter fortuna, eu acho que é um pouco problemático, né? E aí a gente entende muito né, do porquê que a nossa política está do jeito que está, né, nos dias de hoje. Se o próprio Nicolau Maquiavel, que é conhecido, né, como, vamos dizer assim, o pai da ciência política moderna, ele já tinha essa visão, né, de se manter na vida pública para obter fortuna. Então, a gente já consegue entender, né, muita coisa da política, na política de hoje, né, que nós vivemos. Então, ele já começa, como ele falou mesmo, ir direto ao ponto, e vocês vão ver ao longo do livro, os capítulos, que ele vai realmente demonstrando aquilo que ele entendia como sendo mais importante. Então, é praticamente isso. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, como repito, né? Uma crítica diretamente a pessoas que querem, né, obter riqueza, que querem obter poder.
mas as pessoas que resolvem ir, né, para a vida pública, eu acho que, como eu falei, é um pouco problemático a pessoa já entrar na vida política para obter riqueza. Então, como eu falei, a análise é essa. Hoje o vídeo não vai ser muito curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi vamos dizer assim, uma crítica, né, à carta. Foi um vídeo curto, porém uma crítica minha, uma pequena crítica. Mas é isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link do livro, para que vocês possam estar acompanhando, até para que vocês possam também estar contribuindo, né? De repente vocês lendo, vocês têm uma outra visão, coloque aqui nos comentários, tá ok, pessoal? Um abraço a todos.